Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa é a nossa Constituição Federal de 1988. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Bom dia, família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Estou falando aqui da Batcaverna. E nós temos hoje mais um texto para ser analisado do jornal O Estado de São Paulo, cujo tema é O Judiciário, Golpismo nas Redes. Eu vou ler para vocês aqui. Deixe-me ver se eu consigo mostrar para vocês. Já tá até aqui na cara do gol, ó. Só que eu vou dar uma ampliada para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu dar um upzinho aqui na information. Deixa eu transicionar aqui para vocês. Essa é a nossa capa de hoje. A nossa notícia que nós vamos ler nesse episódio. Vamos lá. As eleições acabaram. Não há mais razão para o judiciário seguir com o papel de interventor das redes sociais, o que só alimenta o imaginário golpista. A resposta deve ser só a lei. Em primeiro lugar, o bolsonarismo não foi vítima nestas eleições. É claro que não foi. Infelizmente, os bolsonaristas, aqueles da direita que acreditam na família, que acreditam no poder da propriedade, que acreditam que a única forma dos projetos sociais irem para frente é fazendo com que o Estado seja menor, e através do microempresário, através do empreendedor, através das empresas privadas e também, por que não, as públicas, trazer o investimento para que seja desenvolvida as áreas sociais e não com corrupção, né? Mas já iniciamos bem aqui o nosso primeiro parágrafo. O bolsonarismo não foi vítima nessas eleições, umas eleições que tranquilamente começou com um golpe em 2019, com a liberação do Lula para voltar a ser candidato, depois de ele ser incriminado, de ser colocado na cadeia por 3 instâncias. Os comparsas, os compadres foram lá e liberaram ele. E aí o TSE fez todo o outro trabalho junto com uma mídia que agora está começando a queimar Alexandre de Moraes, dizendo para ele: ei, você precisa voltar para o seu lugar, porque senão as coisas poderão sair do controle. Nós sabemos qual lado a mídia escolheu, nós sabemos qual lado os artistas militantes escolheram, e nós sabemos também qual lado foi escolhido pelo TSE e principalmente pelo STF. Nós sabemos o lado que eles escolheram. O presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores não apenas difundiram desinformação e desconfiança contra o sistema eleitoral, como descumpriram em patamar inédito a legislação eleitoral. Olha que maravilhoso, né? Sendo que, como eu disse anteriormente aqui para vocês, foi uma atrocidade o que foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, escolhendo um lado e calando as vozes dissonantes do outro lado. Porque se realmente você não fala a mesma língua do que eles calam a sua voz. Eles arrancam o seu perfil das redes sociais. Faz com que os canais sejam desmonetizados, com que Twitter, Instagram e entre outras redes saiam do ar. Foi assim com Jovem Pan, foi assim com Revista Oeste, está sendo assim com deputados, com senadores, com jornalistas. Censura.
Desafiaram inúmeras decisões judiciais, instigando a população contra elas, em perversa manipulação. A aplicação absolutamente corriqueira da jurisprudência do TSE foi muitas vezes apresentada como violação da liberdade de expressão, óbvio, censura. Até a nossa ministra Carminha mencionou de que não, isso aí é até dia 30. A censura é censura, mas até dia 30 pode. Mas nós percebemos que hoje é dia 7 de dezembro de 2022 e ela continua, e a cada vez a aposta está sendo aumentada, cada dia mais. O comportamento bolsonarista exigiu, assim, cuidados especiais. Foram ataques inéditos contra a democracia, em relação aos quais não havia remédio previamente estabelecido. É claro que não havia. Agora, existe um pacotão da democracia, como o Renan Calheiros e o nosso querido Randolph Lavas Baras, senador, quer colocar aí, calando a boca, censura em lei. Porque tudo foi feito às margens da lei. Afinal de contas, não tem nada para isso. Nossa Constituição Federal deixa muito claro, no seu artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O inciso 1 fala: homens e mulheres são iguais direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Não é o que está acontecendo hoje nos termos que no Xandaquistão nós estamos vivendo. Afinal de contas, as pessoas estão deixando de poder exercer a sua profissão e ganhar a sua renda por causa dessas cuidados especiais que o nosso colunista coloca aqui. O Congresso foi omisso em regular as redes sociais. E muitas vezes as próprias empresas proprietárias das plataformas digitais foram coniventes com o uso ilegal de seus perfis. Ainda que não seja a lei vale para todos, em muitas situações o mundo digital pareceu ser um mundo sem lei. O judiciário não podia se omitir. Então o que você faz? Você vai lá, o que o judiciário fez? É muito simples. O que ele fez? Ele vai lá e cala somente um lado. O lado do discurso do ódio. O lado que não é do candidato escolhido por essas excelências que não receberam nenhum voto da população. São essas excelências que decidiram escolher um lado, e aí essa desinformação foi tratada exclusivamente de um lado, sendo que o cachorrão do outro lado não teve as suas publicações retiradas por fake news. E foram muitas, hein? Muitas, dizendo que o presidente era canibal, dizendo que o presidente faz apologia ao estupro e faz apologia também pintou um clima, né? Isso o nosso Tribunal da Verdade não mencionou nada disso, deixou rolar, deixou fluir, não é? No entanto, passadas as eleições, é hora de as águas voltarem ao seu leito normal. O TSE não tem atribuição para ser o interventor do debate público nas redes sociais. Se em circunstâncias excepcionais até escolher o candidato, até escolher o candidato deles, já fez a parte, Xandão. Já fez. Agora você pode voltar para a sua posição em que você realmente é, porque já fez a sua parte. Agora dá um passinho para trás, né? Se em circunstâncias excepcionais foi necessário bloquear perfis com comportamentos suspeitos que colocavam em risco a paz e o bom funcionamento do processo, eleitoral, agora as circunstâncias são outras. Por que são outras, hein, Estadão? Conseguiram o que queriam, né? Lulis volta ao poder na cena do crime com os seus comparsas, com mais de 67 pessoas na carreta furacão sendo investigadas por algum tipo de corrupção.
Em abril de 2019, em outro caso, era um inquérito criminal no âmbito do STF. O ministro Alexandre de Moraes voltou atrás numa decisão sua, revogando a censura imposta aos sites da revista Cruzoé e do Antagonista, onde, parênteses, várias pessoas da direita, que vocês gostam de classificar dessa forma, foram contra essa postura. Contra. E muitos bateram palmas. Da esquerda? Óbvio que não. Da direita? Muito menos ainda. Mas, como era um jornal ali em cima do murinho, né? Não sabe se fica pra direita ou se fica pra esquerda. Aí tá tudo bem, né? Bia Kicis foi contra também isso. Bia Kicis foi contra o Cruzoé Antagonista por serem censurados nessa época. Na ocasião, dissemos neste espaço que não cabe à justiça determinar o que é e o que não é verdadeiro, ordenando retirar, ordenando censurar, repita-se, o que considera que não corresponde aos fatos. O STF decreta censura em 2019. A decisão de Alexandre de Moraes, que violou a liberdade de expressão, durou poucos dias, de forma muito correta, pode-se dizer, corajosa. Olha isso, que absurdo. Censura. Parabéns. Se você cala a voz de uma pessoa que não está jogando o seu jogo, você é um herói. É isso mesmo, tá tudo bem. Mas, agora que nós ganhamos as eleições, pode voltar pro seu canto, Xandão. Fica na sua, tá bom? O próprio ministro do STF reconheceu seu erro e suspendeu a ordem restritiva. Desde então, a decisão que decretou a censura foi frequentemente citada por bolsonaristas como exemplo da violação das liberdades que eles estariam sofrendo por parte de Alexandre de Moraes. É claro, se na Constituição, a carta mais importante, que está acima de qualquer lei, diz, no artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato, está dizendo bem claro que você pode exercer o seu pensamento, você pode emitir a sua opinião dos fatos. É claro que a gente não vai gostar. Vamos ser contrários à censura, independentemente do lado em que nós estamos. Se nós acreditamos na família, se nós acreditamos no direito à propriedade, se nós acreditamos no poder da religião, no molde do nosso caráter, ou do outro lado também que acredita em projetos sociais, mas só está querendo voltar à cena do crime para poder, para beneficiar os seus, e não o povo trabalhador que gera renda e paga os seus impostos. Ao contrário, trata-se da importância e manifestação de que o critério da decisão não é a vontade do juiz, mas a lei. No caso do bloqueio dos perfis, mais do que admitir um erro, trata-se de reconhecer que as circunstâncias já não exigem as restrições. Eu vou te falar, viu? Deixa eu pular um pedaço aqui, voltando aqui, ó. Pulei o Alexandre de Moraes, vou voltar para ele aqui. Na verdade, o caso mostra justamente o oposto. Ao constatar seu erro, o magistrado teve a grandeza de retificar, imediatamente restaurando a liberdade de expressão. Ainda que sejam contextos diferentes, as decisões da Justiça Eleitoral bloqueando perfis de redes sociais não se baseiam em juízo de verdade sobre o conteúdo publicado. Relembrar o caso de 2019 pode ser didático neste momento. Didático para quê? Para mostrar que existiu e ele tinha um coração em 2019? É isso mesmo? A revogação das decisões não diminui a autoridade de um tribunal, tampouco desqualifica o magistrado. Ao contrário, trata-se de importante manifestação de que o critério da decisão não é a vontade do juiz, mas a lei. Qual lei? Qual lei diz que você pode censurar o outro, calar a boca dele de apenas um lado? Onde está escrito isso? Estranho, hein? No caso do bloqueio dos perfis, mais do que admitir um erro, trata-se de reconhecer que as circunstâncias já não exigem as restrições. O bolsonarismo continuará tensionando as instituições democráticas e distorcendo o debate público. Será? Eles agem como quem são. A reação do judiciário deve ser muito diferente. A justiça aplica a lei dentro do estritamente necessário. Essa é a melhor resposta da justiça, a reafirmação firme e serena da lei. Olha, vamos ser sinceros aqui que não tem nada a ver com democracia e muito menos restauração da ordem. O que existe é uma desinformação querendo calar a boca das pessoas que são contra um
condenado voltar à cena do crime com os seus comparsas. E acredite ou não, o povo brasileiro acordou e não vai aceitar mais essa loucura.